Mais uma entrevista aqui no Salão Nobre da Assembleia da República, desta vez com Fernando Anastácio, do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para a entrevista, é um gosto estar convosco. E começando a falar um pouco da sua vida, nasceu em Lisboa, mas como estávamos a falar, andou um pouco pelo país também fruto da profissão do seu pai. Sim, e os meus pais eram ambos de ascendência algarvia, mas já viviam em Lisboa quando eu nasci, sou o primeiro filho de 2 irmãos, mais velho, mas portanto naquele período entre o nascimento e os 10 anos, fruto precisamente da sua atividade, andei, digamos, assim, não é em Bolandas, mas andei muito, tive um período no Algarve, na instrução primária, vivi em Lisboa, no Porto, até ao início da instrução primária, e depois voltei para terminar a instrução primária, voltei depois para o Porto outra vez, depois do Algarve, e depois vim para Lisboa. E aí sim, iniciei o meu liceu no Liceu Dom João de Castro, em Lisboa. E qual é aquela altura que decide estudar Direito? Tarde no fim de... eu estava na área de ciências, portanto, na economia, portanto, a predisposição era para a economia, mas depois houve ali um momento que teve muito a ver com o 25 de Abril também, e com o conjunto de relações. Eu era estudante, estava no 6º ano, no antigo 6º ano no liceu, portanto... Que é o 10º ano. Sim, portanto, exatamente, nessa altura, e pronto, foi um despertar, digamos assim, para um conjunto de coisas. Não tinha nenhum passado, digamos, com preocupação com matérias sociais, políticas, etc. Mas nesse momento, com a juventude desse tempo, recebemos um choque. Estava em Lisboa no dia 25 de Abril, vivi aqueles dias todos, na altura tinha os meus 17 anos, e portanto foram dias muito intensos. E o que é que se lembra dessa altura? Lembro-me, esse dia foi a primeira imagem de manhã que me acordam que não há escola. Logo a primeira ideia. Hoje não há liceu. E depois saí, fui ter com os meus amigos e nesse dia andamos por Lisboa, portanto, e depois aqueles dias todos foram dias que nunca mais esquecem. Ficam marcas. Pronto. E esses momentos marcantes influenciam também a sua visão da política e do próprio direito? Influenciam, claramente, despertam um interesse. A partir daí, como qualquer jovem, tive uma aproximação esquerdista, digamos assim, maoísta na altura, portanto, aliás, cheguei a ser militante do MRPP, depois na Faculdade de Direito de Lisboa, que tinha acabado de entrar por lá, e no liceu ainda também. Portanto, fazia parte da Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas, que era assim que se chamava, e, portanto, éramos muito radicais, tínhamos uma postura, portanto, de devorar livros sobre ciência política, sobre Mao, Stalin, portanto, Lenin, portanto, toda aquela literatura foi chamada ao meu interesse naquela altura. Portanto, foram aqueles anos entre 74 e 75, foram anos interessantíssimos. Recordo-me de uma experiência, foi no 25 de novembro, quando os jornais não havia jornais nesse dia, e só saiu um jornal em Portugal nesse dia, em Lisboa, que era o Luta Popular Diário, e então, que era o jornal oficial do MRPP, e eu e muitos meus jovens da minha idade andávamos a vender o jornal, e era devorado pelas pessoas porque não tinham informação. Portanto, foram momentos que marcam para a vida de uma pessoa. E como é que era a vivência na Faculdade de Direito? Sempre era complicado, era naquela altura dos aptos, das greves, foram tempos, mas se bem que depois eu também tive um percurso, depois casei-me cedo, parei um pouco o curso, voltei mais tarde, 2 anos depois, e portanto já numa fase um pouco diferente já da faculdade, e já com um objetivo muito determinado de terminar o curso, não é? Já não era aquele jovem que tinha acabado de chegar, já vinha com uma outra predisposição em relação à vida, e então já a trabalhar até, e compatibilizando uma atividade profissional na área da indústria farmacêutica, onde trabalhei numa empresa multinacional, e pronto, para acabar o curso. E pronto, era já uma visão, vamos fazer isto, já muito determinado. Mas também me divorciei rapidamente. Tudo corria muito depressa naquela fase, era uma vida muito intensa. E depois, ao acabar o curso, pôs-se o dilema: o que é que eu vou fazer? Se vou continuar a minha atividade profissional ou vou optar pela advocacia, que foi sempre aquilo que esteve em cima da mesa. E tomei uma decisão, que foi: vou ser advogado. Tive um convite para ir para o Algarve,
trabalhava para uma sociedade de advogados. Os meus pais eram do Algarve, conhecia habitualmente, eu ia ao Algarve, nomeadamente a Albufeira, e ia a uma localidade perto também no concelho de Silves, São Bartolomeu de Messinas, que os meus pais eram naturais, e pronto, e optei por ir, e fui um pouco, no princípio, ia e vinha todas as semanas, depois vivia numa situação um bocado difícil, porque fartava-me de trabalhar, mas os meus amigos, quando eu chegava a Lisboa, eu dizia que estava no Algarve, pá, que vida porreira que tu tens, estás no Algarve, isso é boa coisa, ótimo. Só que eu morava no prédio do escritório e passava dias, semanas a trabalhar, alguma coisa está errada na minha vida. Então tomei a decisão de ficar no Algarve, radicar-me efetivamente no Algarve. E assim depois a minha família, casei-me e pronto, e fiquei no Algarve. E então aí decidi inserir-me na comunidade, profissionalmente, culturalmente, socialmente, e pronto, optar por ser um residente no Algarve e adotei a Albufeira como a minha cidade, digamos assim. E foi também com essa vontade de contribuir para a comunidade em Albufeira que aparece a maior ligação ativa à política também? Aparece num conjunto de relações, depois na altura conheci algumas pessoas do Partido Socialista, tinha alguns contatos, aliás, fizeram-me um convite, aliás, eu só aderi ao Partido Socialista numa altura de uma grande derrota do PS, e quando o secretário-geral do PS era o Vítor Constâncio. Na era pós-Soares, sem prejuízo, que tenho uma admiração muito grande por Mário Soares, mas na altura o PS era um PS diferente, onde eu me revia com uma outra filosofia. E aliás, na altura, também o meu colega de escritório, um pouco mais velho que eu, e o sócio principal da sociedade, também aderiu ao PS. Houve um grupo de pessoas da comunidade que aderiu ao Partido Socialista naquela altura. E até na altura, tanto o António Costa, que eu conhecia da faculdade, era amigo pessoal da minha mulher, foi um dos subscritores, como o Jorge Sampaio, foram um dos subscritores da minha adesão ao Partido Socialista. E pronto, e comecei a militar dentro do PS Albufeira, e do PS Algarve, tive responsabilidades distritais, fui candidato a uma Câmara Municipal, fiz uma série de coisas, mas sempre pretendi o seguinte, e acho que a política, sempre pretendia que devia ter intervenção política e cívica, mas não devia deixar a minha profissão. E, portanto, só me disponibilizei para ser deputado na Assembleia da República, ou numa fase posterior já da minha vida, onde já podia dizer que teria feito um percurso pessoal, profissional. Não tenho nenhuma crítica em relação a quem faz, mas esta foi a opção que eu entendi melhor para mim. Portanto, desenvolvi a minha atividade como advogado, como profissional liberal, como empresário, como gestor, com a intervenção política, onde não houvesse a incompatibilidade de poder associar as duas coisas, porque eu sempre, durante muito tempo, pensei que era possível associar essas duas coisas. Mas tenho que reconhecer que os tempos de hoje tornam-se mais difícil à percepção dos cidadãos que se possa associar. Ou seja, para mim era uma realidade que podia ser muito claro, separar o que era a vida profissional e a vida política. Não via nisso nenhum problema. Mas percebo hoje que a sociedade evoluiu num sentido muito mais crítico em relação a isso. E, portanto, hoje tenho reservas e aliás, vê-se por mim, desde que também tem a ver com um pouco da dedicação que se tem em relação às coisas. Quando vim para o Parlamento, apesar de nunca estar em regime de exclusividade, por uma questão de entrega e de gosto, relativizei muito a minha atividade profissional fora daqui, tanto na advocacia como na atividade empresarial. E acho que há muito pouco espaço, sinceramente, para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje, e o Parlamento, se quisermos fazer um bom trabalho, implica uma grande dedicação e quase uma permanente exclusividade mental, não é de tempo, é de interioridade, estar virado para essa função. E por isso acho que as pessoas devem ter a sua profissão, devem ter a possibilidade de exercer as funções públicas e devem ter condições para que, quando quiserem voltar às suas funções profissionais, tenham essas condições. Portanto, e é isso que eu acho que o sistema hoje do exercício dos cargos políticos não responde a isso. Isso traz liberdade e autonomia? Não ter... Traz liberdade e autonomia. A capacidade de dizer que não é uma coisa muito importante. E aqui na Assembleia da República, como é que foi chegar a um órgão legislativo
E quais é que foram os momentos mais desafiantes que acabou por encontrar? Olha, eu cheguei aqui em 2015, eleito pelas listas do PS do Algarve, e penso que os meus primeiros mês, 2 meses, foi perceber como é que isto funcionava, que é complexo. Depois foi tomar uma decisão de como é que eu me queria posicionar enquanto deputado, porque há muitas formas do exercício do cargo de deputado. Optei pela minha, não estou a fazer nenhum juízo sobre as outras, e a minha foi de empenhamento. E, a nossa altura, tirei-me a 2 comissões muito complexas na Assembleia da República, que é a primeira comissão, Direitos, Liberdades e Garantias, isso decorria da minha formação profissional, e também depois fui para a Comissão de Orçamento, porque também tinha a ver que eu sempre tive uma certa ligação às finanças públicas, até fiz a licenciatura na área e depois uma formação também na área das finanças públicas. E, portanto, foram um trabalho, são 2 comissões muito exigentes, e eu tive esse trabalho na primeira legislatura e dediquei-me imenso a ele e gostei do trabalho que fiz, mas também, e foi interessantíssimo, e depois ainda passei por, particularmente, ainda por 2 comissões de inquérito, nomeadamente a primeira é a Comissão da Caixa Geral de Depósitos, e mais tarde depois a Comissão das Redes de Energia, mas enquanto deputado, nessas 2 comissões, também que exigem muito trabalho e muita dedicação, e portanto foi um mandato extremamente preenchido os primeiros 4 anos, com trabalho nessas comissões. Neste segundo mandato, onde já fui eleito pelo Círculo de Lisboa, por opção do partido, secretário-geral do Partido Socialista e do Eduardo Cordeiro, e do presidente do partido, porque já não fui nas listas do Algarve. Aqui, pronto, nesta fase, dediquei-me essencialmente, optei, porque também achei que não se deveria continuar, quer dizer, era importante centrar-me numa das áreas, porque acho que a especialização do trabalho parlamentar é importante. E, portanto, neste momento, a direção do Partido Socialista, da bancada do grupo parlamentar, convidou-me para coordenar a Comissão de Orçamento e Finanças, e é isso que tenho feito, tratar dos orçamentos. Aliás, este é o 7º orçamento, mais um suplementar, de cá estou a trabalhar, e agora este é o 3º enquanto coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças. É o mais desafiante? Ainda não sei, ainda vamos ver, os outros já foram, este esperemos que seja. Até o orçamento, os processos orçamentais são sempre muito complexos, difíceis, exigentes, particularmente a Comissão de Orçamento e Finanças, que tem que controlar todo esse orçamento. Pronto, e é isso que vamos começar, estamos agora, foi apresentado, estamos no debate, dentro de dias e vamos ter a votação na Generalidade, e depois vamos ver como é que vai acontecer, mas estamos preparados para isso. E o que é que dessa complexidade, e sobretudo na especialidade, não passa lá para fora? Acaba por não se ter noção do que se trata. Não, quer dizer, quando a gente se confronta com 1000 e não sei quantas propostas de alteração, que têm que ser analisadas, ponderadas, votadas uma a uma e muitas vezes por a linha, dá para perceber, para além das 300 páginas de propostas que consta do orçamento, é um trabalho hércules, um trabalho que horas e horas, aquele mês da especialidade é um mês intensíssimo e, portanto, de facto, passa depois para fora, são as questões essenciais, não é? Mas há muito trabalho na especialidade, que é um trabalho... Aliás, eu acho que o processo orçamental precisava de uma profunda alteração. Eu não percebo, não concordo muito com a ideia de que não haja limites, quer dizer, o orçamento é do Governo, o Governo apresenta-o, mas está sujeito a que seja completamente descaracterizado, que seja aumentada a despesa, reduzida a receita, enquanto nos outros países, e estou a falar de países anglo-saxónicos e de outros, há limites, quando há limites à variação de despesa, às alterações, portanto, há um conjunto, portanto, não faz muito sentido, o nosso processo orçamental precisa de uma reflexão muito grande, mas para isso precisa também, obviamente, de um enquadramento político que eu penso que não existe no tempo presente e provavelmente não vai haver nos próximos tempos, porque a pulverização
todo o espectro parlamentar, que é uma evidência, vai tornando mais difícil esses consensos que implicam alterações profundas. Este é o quadro. Paralelamente disto, queria, dentro da minha atividade parlamentar, neste mandato, como ponto de referência, destaco a Comissão de Inquérito ao Novo Banco, que foi aí uma coisa tremenda, mas interessante, onde a mim me coube a função de ser o relator dessa Comissão de Inquérito e consegui uma coisa interessantíssima, aliás, uma coisa nova, no anal parlamentar, que é, temos relatório, é verdade, costumam dizer, ou não temos relatório, ou temos relatório e temos relator. Agora, ter relatório e não ter relator é a primeira vez que nós temos no Parlamento. Portanto, ou seja, conseguimos ter um relatório que foi aprovado pela maioria da Comissão de Inquérito, que o autor, que fui eu, inicial, por força das alterações que foram introduzidas, não se reviu na formulação final e, portanto, não o acompanhou. E, portanto, vamos ter aqui uma situação muito peculiar no dia 22, que é discutir o relatório do Novo Banco, mas onde o tempo destinado ao relator para apresentar o relatório não vai ser preenchido, porque também quem o alterou não quis assumir o ónus da defesa daquilo que estava a alterar. Portanto, o Parlamento é rico nestas coisas, nestas situações. Foi também dos trabalhos mais conhecidos ultimamente? Foi um trabalho interessante, mas foi um trabalho difícil, muito complexo, com pouco tempo, mas pronto, motivante. Sinto que essas comissões de inquérito são produtivas, ou seja, o resultado final que sai serve para o futuro, ou muitas vezes também é só um sinal de presença? Bem, depende. Há comissões, todas elas têm nuances diferentes. Por isso, esta última, eu sou claro, na minha opinião, aliás, no outro dia eu disse numa entrevista ao Jornal Público, que acho que esta comissão ficou aquém da expectativa. Podia ter tido, mas e acho que a responsabilidade globalmente é dos partidos, que não foram capazes de sair da sua agenda partidária e encontrar e reverem-se nos factos e preferiram a sua agenda partidária. Mas tem uma vantagem, traz a certos assuntos para os holofotes da comunicação e permite que eles sejam replicados, divulgados, conhecidos, expõem certas situações que são depois importantes no juízo que a opinião pública faz sobre as questões. As comissões de inquérito não são tribunais, às vezes é um erro, não estão ali a apreciar, a julgar ninguém, estão a fazer uma avaliação política, factual dos factos e depois uma avaliação política e, portanto, nesse quadro as pessoas por vezes podem ter a ideia, mas porque é que aconteceu aquilo e não sai nenhuma sanção? Não tem que sair, tem que ser um juízo que, portanto, o que nós sabermos, conhecermos, refletirmos e pensarmos sobre algo já é muito positivo. E depois os órgãos jurisdicionais cá estão para fazer o seu trabalho, que não é o trabalho do Parlamento. E sente que são também os programas humorísticos de vez em quando colocam holofotes? Ajudam. Às vezes, em alguns casos, não é no caso das comissões de inquérito, noutros casos são muito duros. Agora nas comissões de inquérito percebo, quer dizer, eu vi ali coisas na comissão de inquérito, assisti a alguns depoimentos que merecem serem corrosivamente destruídos e tratados pela comunicação social e pelo humor, até porque o humor é uma arma tremenda, mas também depois há coisas que me custa, vi alguns programas de humor, por exemplo, na campanha autárquica, que eu percebo que um deputado, um ministro, que tem que ter a endurance para isso, o Presidente de Câmara, mas há uns sítios, a gente vê pessoas, a gente tem que perceber os milhares de pessoas que se predispõem a participar civicamente. E pronto, são as fragilidades que têm, são as fragilidades do povo português e às vezes são corrosivamente destruídos pelo humor também. É um pouco exagerado, mas pronto, estamos a separar as águas, mas acho que é importante também ter a noção. O humor, em função, há momentos em que estão muito bem aplicados, há outros, mas pronto. Mas no caso das comissões de inquérito, os casos que foram tratados foram muito bem tratados porque eram casos chocantes. E essa franja da população que às vezes se apresenta nas comissões de inquérito
Ainda acha que transmite um sentimento de impunidade? Sim. Aquelas pessoas que passaram por ali são pessoas que viveram, foram peças de um puzzle que tinham um sentimento de impunidade e, portanto, têm pouca capacidade de perceber e de se relacionar. E, tanto para eles, há outros que não, há outros que fazem uma figura de propósito. Eu não tenho aquela leitura que aquilo é tudo inocência, que aquilo é tudo não saber. Às vezes há muitos esquecimentos muito oportunos, portanto não vamos ter por aí, mas também vamos ser justos. Estamos a falar particularmente de empresários, que é isso que passaram. Eu nunca faria a injustiça de considerar o tecido empresarial português representado por aquelas pessoas que ali estiveram. Avançamos para as nossas escolhas, para a segunda parte da nossa entrevista, e a primeira escolha é sempre a mesma, é entre humildade e ambição. Tem mesmo que escolher. É que as duas fases são necessárias. É uma escolha também. A humildade é importante, mas algo de alguém que não tenha alguma ambição. Cães ou gatos? Nenhum, mas eu sei que é politicamente incorreto ter isso. Gosto muito deles, sou capaz de relacionar muito bem com eles. Já tive cães, mas eu prefiro as pessoas. Saramago ou Sofia? Sofia. Centro ou esquerda? Centro-esquerda. Chutes ou Rui Veloso? Rui Veloso. Impostos ou taxas? Nenhum deles. Ramalhianos ou Mário Soares, que já falámos? Mário Soares. Sagres ou Superboc? As duas. Cisa Vieira ou Souto Moura? Cisa Vieira. Macron ou Boris Johnson? Macron, claramente. Hermano José ou Raul Solnado? Raul Solnado. Campo ou cidade? Fazem falta os dois. Mas sou citadino e fervindo o campo também. E sonho ou realidade? O que é a vida sem sonho, mas a gente está na realidade. Eixo do Mal ou Governo Sombra, que agora já não é Governo Sombra? Aquilo que não se pode dizer o nome. Não se pode dizer o nome. Já vai ser censurado. O Governo Sombra. Apesar de não se poder dizer o nome. 230 ou 180, em termos de deputados? 230. Qual é aquela personalidade, seja nacional ou internacional, que nunca teve a oportunidade de conversar e gostava, por exemplo, almoçar ou jantar? Seja da política, seja de outra área? Personalidade internacional. Eu gostava um dia, apesar da crítica que há do Lula. Gostava, porque é uma personalidade tão contraditória. E o que é que lhe perguntava? Primeira pergunta. Pedia-lhe que ele me transmitisse a sua experiência de vida, mas transmitida por ele, não pela imagem que os outros têm dele quando a transmitem. E no mundo da música tem, assim, algum gosto especial? Tenho, naturalmente. Fui influenciado pelo rock dos anos 70, portanto, os Doors, o Jim Morrison, para mim é algo de que é evidente que os Rolling Stones marcaram também uma época. Havia uma música que eu adorava do Meat Loaf, que todas as noites passava num bar onde habitualmente eu ia em Lisboa, que era no Jamaica, que era a última música da noite, antes da valsa, da Last Waltz. Na Caixa Estreia. Na Caixa Estreia, exatamente. Aliás, era um dos pontos da cidade onde a noite terminava, digamos assim. E o jazz também, um adapto de jazz. Nat King Cole, John Coltrane, são referências que ficaram. E na literatura? A literatura é diversa, mas olha, há pouco tempo puseram-me, por causa da questão dos bancos, puseram-me a ler um livro, estava a ler um livro que era do Thomas Piketty, Porque é que salva os bancos, Why Save the Bankers, é uma das questões, mas o Pablo Neruda, os 100 poemas de amor, acho que é uma obra notável. Há um livro que me marcou, Arte da Guerra. Sun Tzu. Acho que é importante. Anne Frank, o Diário de Anne Frank, também é uma das referências literárias. Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa palavra ou em poucas palavras o que é que associa a cada uma delas. Primeiro é turismo. Ideais. Novo sentimentos. Novo banco. Uma história mal contada. Compromisso. Todos os dias. A vida é feita dele. Economia paralela. Um problema, mas é uma realidade. Banco de Portugal.
uma instituição pesada. Interior. Desertificação. Algarve. Sol, luz. Futuro. É nosso, mas é difícil. Isso. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Luz. Ambição. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que sejam felizes, se puderem. Muito obrigado pela sua participação. Terminamos assim a nossa entrevista. Obrigado a todos lá em casa. Continuaremos em breve as restantes entrevistas.